Pela graça e misericórdia de Deus, estamos juntos de novo e hoje estaremos aprendendo mais uma lição preciosa da Palavra de Deus sobre a nossa fé. Na lição anterior, nós aprendemos que a fé produz a esperança. Hoje, nós vamos ver que a nossa fé, ela pode ser revelada e deve ser revelada através dos afazeres do dia a dia, nos afazeres comuns, como, por exemplo, comer e beber. Mas como eu posso revelar a minha fé? Através do comer e do beber. Vamos para a Bíblia Sagrada e na própria Bíblia nós vamos aprender sobre este assunto. Convido a você a examinar os textos aqui citados e lidos, a fim de que a sua fé seja fortalecida, esteja assim conduzida através da palavra de Deus. Eu quero ler um texto que é muito explicativo nesse sentido, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto. Paulo, o apóstolo, foi o homem que Deus levantou para trazer as instruções básicas, os princípios e doutrinas para a igreja. Por isso usamos muito as cartas de Paulo quando estamos ensinando sobre doutrina. E eis aqui mais uma delas. 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, Paulo escreveu o seguinte: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Muito claro o que Paulo está dizendo. Portanto, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Mas como eu posso glorificar a Deus? Através da praticidade de comer e beber. É uma prática comum entre nós comer e beber todos os dias. Portanto, Paulo está dizendo, se vocês estiverem comendo ou bebendo, olha, façam tudo isso para a glória de Deus. Vamos ver na própria Bíblia, como a Bíblia ela se explica. Nós vamos então entender esta questão. E eu quero ler mais dois textos, escritos também pelo apóstolo Paulo, à igreja que estava em Corinto, na segunda carta, ou seja, na primeira carta, capítulo 8 e capítulo 10. Primeiro texto está no capítulo 8, versos 1 ao verso 7. E Paulo estava instruindo aos crentes em Corinto como eles deveriam apresentar-se a Deus e revelar a sua fé na prática de comer e beber. Diz o seguinte o texto: ora, quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos nós temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Mas em nem todos há este conhecimento, porque alguns até agora comem e, no seu costume, para com os ídolos, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. O texto é muito claro quando Paulo fala sobre aqueles que no seu costume pagão comem para os ídolos, a sua consciência sendo fraca, por falta de conhecimento, então, a consciência sendo fraca, essa pessoa fica contaminada. Vamos para um outro texto que está na mesma carta de Paulo escrita aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versos 14 ao 21. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai o que digo. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios, quer dizer, os pagãos, sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, nem ser participante da mesa do Senhor
e da mesa dos demônios. Como entendermos essa questão que Paulo está explicando? Vamos para um contexto que nos ensina muito sobre isto numa história conhecidíssima na vida de um dos profetas do Senhor. Daniel. Daniel, capítulo 1, mostra a história de Daniel e de três amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No ano 605 a.C., Jerusalém foi tomada cativa pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a Bíblia diz que ele levou muitos cativos de Israel. Entre esses cativos, lá se foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, três hebreus, homens fundados e conhecedores dos preceitos e princípios da lei de Deus. Muito embora, sendo eles ainda muito jovens, Daniel era muito jovem, em torno de 15 anos, quando ele foi levado à Babilônia pelo rei, e ele ali agora, como prisioneiro e escravo do rei, ele precisava aprender os costumes babilônicos. Ele precisava aprender as doutrinas de Babilônia. Ele tinha que seguir o rito de Babilônia. E Babilônia era uma cidade dirigida, contaminada, infestada pelos ídolos. Muitos ídolos era venerado, adorado e prestigiado lá em Babilônia. Agora Daniel era obrigado a obedecer o rei e os princípios pagãos daquela cidade. Mas Daniel era um crente. Daniel era um homem que temia ao Deus, Criador dos céus e da terra, conhecedor dos princípios de Deus, e ele sabia que qualquer prática nesse sentido era uma ofensa contra o Deus dos céus, porque ele conhecia que só existia um Deus, Criador de todas as coisas. E Daniel ali, como escravo, foi escolhido para comer com o rei. Não era comum isso, era um privilégio muito grande. Comer com o rei, beber com o rei, nos momentos das refeições, mas Daniel foi escolhido para isso. Daniel e os seus companheiros, Azarias, Ananias e Zacarias, ou Azarias e Ananias e Misael foram escolhidos exatamente para comerem, beberem na mesa do rei juntamente com ele. Você lendo o capítulo 1, versículo 8, você vai ver a posição de Daniel. Conhecedor dos princípios e dos mandamentos de Deus, ele disse: eu propus no meu coração não me contaminar com as iguarias do rei. Portanto, Daniel sabia muito bem que todas as iguarias e bebidas que vinha para a mesa do rei era oferecida aos ídolos de Babilônia. E ele não podia se contaminar. É o que Paulo disse: quando a consciência é fraca, você entra nesse embalo e acaba se contaminando. Daniel disse: eu não vou me contaminar, portanto não vou comer, não vou beber das iguarias do rei, porque eu reconheço que tudo isso é oferecido aos ídolos e eu não posso obedecer a um ídolo além do Deus a quem eu sirvo. Portanto, Daniel está nos dando uma lição explicando o que Paulo escreveu aos Coríntios na época de Paulo. Mas a grande pergunta fica: mas o que é realmente um ídolo? Paulo disse: o que é o ídolo? Ele fez uma pergunta. O que é o ídolo? Ele é alguma coisa? A coisa sacrificada ao ídolo é alguma coisa? A Bíblia Sagrada dá a resposta. O Salmo 115, talvez você não tenha tido a curiosidade de conhecer ou de ler, por falta de conhecimento, por falta de contato com a palavra de Deus. Às vezes esses textos, esses assuntos parecem um absurdo para nós, quando lemos ou quando pregamos. Não, é a palavra de Deus.
Veja o que diz o Salmo 115. Se você tem uma Bíblia, por favor, anote o texto, leia depois na sua própria Bíblia, porque a própria Bíblia vai dizer o que é um ídolo. Esse ídolo citado por Paulo, esses ídolos citados por Daniel, que eram os que permeavam e dirigiam o povo de Babilônia. Vejamos então, Salmo 115, o verso 4, o salmista diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, são obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhe sai da sua gargantas. E ele vai sentenciar, Deus sentencia-nos dizendo o seguinte: a eles se tornam semelhantes tanto aqueles que os fazem quanto aqueles que o adoram. Agora nós vamos para um outro texto para encerrar aqui. Aqui está mostrando o que é realmente um ídolo. Aquilo que é feito pelas mãos dos homens, seja de prata, de ouro, de madeira, de gesso, seja o que for, é um ídolo que se torna uma abominação diante de Deus quando nós o adoramos. Nada ele é. Tudo que é oferecido a ele não vale absolutamente nada. Porém, se torna um aborrecimento para Deus, porque é como se estivéssemos trocando Deus por essas coisas feitas pelas nossas mãos, ainda que tenha nossa semelhança. Boca, olhos, nariz, pés e mãos, mas não fazem absolutamente nada. Vamos para um texto que está escrito em Deuteronômio. Aliás, no Êxodo capítulo 20, esse é um texto muito conhecido, eu creio que de todos nós, ainda que não lido, mas é muito conhecido, porque trata-se dos 10 mandamentos. Quando nós praticamos esses atos abomináveis diante de Deus, idólatras diante de Deus, comendo ou bebendo em festas oferecidas a qualquer ídolo deste mundo, que é muito comum entre nós, em cada região tem um ídolo, tem um dia específico para cada ídolo, tem as suas festas. Quando a gente participa desses movimentos, come e bebe em nome desses ídolos, nós estamos ofendendo a Deus, mas, sobretudo, estamos quebrando o primeiro mandamento da lei de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz? Êxodo capítulo 20. Diz assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti escultura, ou imagem de escultura. E o Salmo diz que os ídolos são aquelas imagens feitas pelas mãos dos artífices, dos profissionais, dos homens. E ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. É Deus falando, proibindo a fabricação, a criação de imagens que tenha, ou de ídolo que tenha imagem de alguma coisa. E ele continua dizendo, ou proibindo que façamos essas coisas. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Não é para prestar culto, não é para se prostrar diante delas, não é para reverenciar-se como se fora Deus. É Deus quem está proibindo que façamos isto. Insultamos a Deus, o Criador, quando fazemos essas práticas. E ele continua dizendo: porque eu, Senhor, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Portanto, aborrecemos a Deus. Esse aborrecer quer dizer insultar Deus, provocar a ira de Deus.
E ele diz: eu posso visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem com essas práticas pecaminosas de fazer um Deus com as mãos humanas, adorá-lo, prestar culto a eles, comer e beber em nome deles e, sobre tudo isso, ainda usar o meu nome em vão, como se eles me representassem. Portanto, meu querido, é uma questão de entendimento, como disse Paulo. Em nem todos há este conhecimento. Mas alguns que, baseado na sua vida comum do passado, pela tradição que recebeu dos seus pais, dos antepassados, ainda comem e bebem para os ídolos. Espero que você tenha entendido, que Deus, sobretudo, esteja esclarecendo a sua mente nesse sentido. Nós somos a imagem de Deus. Nós somos realmente a imagem de Deus quando recebemos Jesus como Salvador pessoal. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que te leve curiosamente a examinar esses textos, estão aí gravados, você pode repetir a mensagem, você pode repassar a outras pessoas, você pode pegar a sua Bíblia, examinar a sua Bíblia e ver que realmente está escrito. Em qualquer versão que você usar da Bíblia, você vai encontrar esses textos escritos, e isso é para o nosso bem, porque Paulo escreveu aos Romanos dizendo que tudo quanto Dante foi escrito para o nosso ensino, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero terminar orando mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado pelo Espírito Santo que revela para nós os segredos da tua palavra. Obrigado pelos amigos e irmãos que me assistem, inclusive neste momento. Que a tua graça, a tua bênção sejam derramadas sobre essas vidas, que a tua palavra seja compreendida, que seja a bússola de sua vida, a luz para o seu caminho, que venha iluminar, ó Deus, os seus passos. Oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Meu forte abraço, que Deus te abençoe neste dia e para sempre. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.